Bom dia, feliz sábado. Nossa igreja permanece em obras, mas isso não nos impede de prestarmos um culto de adoração agradável ao nosso Deus, através do canal da Igreja Adventista do Serra Verde. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar o link desse culto. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para que você possa ficar por dentro de toda a nossa programação. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Com este pensamento, eu convido a vocês que curvem as vossas frontes para falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai que nos céus habita, neste momento nós rendemos graças a Ti por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, embora não haja merecimento em nós. Queremos pedir ao Pai neste momento que o Senhor venha se fazer presente em nossa vida, em nosso lar, e que nós possamos, Senhor, fazer tudo para a Tua honra e Tua glória. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos a Ti, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará.
todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa e pode dizer ao Senhor que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e o Deus, o único Deus em quem Ele confia, em quem se pode confiar. Vamos cantar essa verdade, dessa certeza que acalenta os nossos corações e dizendo, declarando para o Senhor que nós o reconhecemos como o nosso Deus, o Deus que é o nosso abrigo, é a nossa rocha, o nosso porto seguro. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
já estamos na nossa 8ª semana de estudos sobre o livro de Isaías. Essa semana, a gente estudou sobre o capítulo 40 de Isaías. O livro de Isaías, ele contém muitas frases contrastantes. A primeira parte é voltada para o juízo e advertência de Deus sobre o povo de Judá. A segunda parte já começa com frases de consolo. Consolai o meu povo, diz o seu Deus. E então, a gente precisa também contextualizar o tempo em que as coisas acontecem, né? A primeira parte do capítulo, deixa eu ver aqui, 1 ao 39, fala sobre os eventos que levaram à libertação do povo das mãos dos assírios em 701 a.C. Mas, no início do capítulo 40, já muda tudo. O livro avança 1 século e meio e já fala sobre o fim de Babilônia em 589 a.C. e para o retorno dos judeus pouco tempo depois disso. O estudo está muito interessante e, neste momento, eu gostaria de convidar a Heloísa. Ela é nossa diretora do Ministério da Mulher. Seja bem-vinda, Heloísa. E eu gostaria de convidar também o Emanuel. O Emanuel é também o nosso ancião. Seja bem-vindo. E, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu elaborei algumas perguntas para que a gente possa desenvolver o tema e discutir, comentar, né, o estudo, que é muito bom. Emanuel, a Bíblia é um livro que também é histórico. Então, muitas vezes, a gente estuda determinado tema no livro didático de história, e Isaías é um desses livros. A gente vai e confirma tudo no livro de Isaías, nas coisas narradas na Bíblia, né? E isso é muito bacana, eu acho muito interessante, né? E o livro de Isaías, ele contém essas características, né? Então, quando o profeta fala dos assírios e do retorno de Babilônia, em que contexto ele estava falando, Emanuel? Nilson, é um privilégio estar com você no nosso bate-papo, né, Heloísa? Eu gostaria de cumprimentar os nossos amigos que nos assistem, da quietude do lar, do conforto da casa. É uma grande satisfação tê-los conosco. Nós estamos estudando um tema muito importante para os nossos dias, porque eu acho notável como Isaías escreveu a história pautado na presciência de Deus. Eu acho incrível como ele usa recursos que os historiadores não dispõem. Ele escreve a história antes que a história acontecesse. Eu gosto de perceber, em alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que Isaías é uma espécie de profeta messiânico. No livro de Isaías, a gente encontra um mini-cano da Bíblia. São 66 capítulos que representam um paralelo dos 66 livros da Bíblia. E apenas para curiosidade dos nossos colegas que nos assistem, um estudioso, certa vez, fez um apanhado de referências diretas, específicas do Antigo Testamento que poderiam ser encontradas no Novo Testamento. E, para surpresa, foram das 2.688 citações e referências que ele encontrou, a maior parte das referências eram obtidas do livro de Isaías, 400 referências. E o segundo livro que era mais citado, com 370 referências, era o livro de Salmos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Isaías realmente é um livro importante para o nosso entendimento da Bíblia como um todo e importante para a compreensão de alguns fatos históricos, como a Nilza acabou de mencionar. Isaías vai tratar de um Deus soberano. Ele vai mostrar como o Senhor detém em suas mãos o controle da agenda da história, da derribada e
da ascensão de governos e de governantes. Nessa perspectiva, a gente vai perceber a abordagem que ele faz aos assírios, que a Nilza mencionou. É interessante constatar que a Assíria e Isaías, ele viveu principalmente nesse período dos assírios. Pelo que os historiadores e comentaristas bíblicos destacam, ele teria iniciado, não conseguimos precisar, mas ele teria iniciado o seu ministério em 745. E nesse período, ele acaba tendo um ministério de aproximadamente 60 anos. O que eu acho curioso é que ele não estava no exercício do seu ofício, ele já teria, segundo a própria tradição relata, e as referências a obras babilônicas mostram que ele teria sido cerrado ao meio por Manassés. Ele teria encerrado seu ministério aproximadamente 100 anos da última incursão que foi feita pelos babilônios a Jerusalém. E essa última incursão já havia sido mencionada por ele. A referência que ele faz à Babilônia é justamente do cativeiro, é concernente ao cativeiro babilônico e à invasão dos assírios, que chegaram a tomar posse de várias cidades de Judá, senão Jerusalém. Nesse contexto, a gente vê uma mistura, igual você mesmo mencionou, Nilza, de um tema um pouco contrastante. Ele vai fazer referência a mensagens de juízo, mensagens um pouco indesejadas, mas em todo o contexto ele traz a tônica redentiva e salvífica de um Deus disposto a trazer de volta os seus filhos. E aí, para surpresa dos estudiosos bíblicos, e quem não aceita a presciência tem muita dificuldade de aceitar a autoria de Isaías, a única autoria de Isaías, como o escritor dos 66 capítulos. Tanto é que por 25 séculos não havia nenhuma discussão e não havia nenhuma negação quanto à autoria de Isaías como o único escritor de todo o livro. Mas, por volta do século XIX, eruditos alemães da alta crítica viram, principalmente no capítulo 40 ao 66, uma mensagem difícil de ser aceita como atribuída a Isaías, se não fosse pelo fato de reconhecermos a presciência, a onisciência de Deus que usou o profeta para escrever a história de antemão. Ele faz referência, por exemplo, no capítulo 44 e 45, a Ciro, que seria o libertador e poria fim ao cativeiro babilônico. Então a gente percebe ao longo de todo o livro essa mensagem temperada com juízos e a prontidão de um Deus disposto em redimir os seus filhos, e nós vemos exatamente a forma como Deus tem o controle da história e antecipa aos seus filhos os profetas, como Amós relata. Ele sempre revela de antemão os seus desígnios aos seus profetas. E assim aconteceu com Isaías. Heloísa, o cumprimento da promessa de consolo envolve o retorno da glória de Deus para o meio do povo, né? Ou seja, ele estaria novamente com aquele povo. Mas antes que isso acontecesse, deveria acontecer um preparo. Que preparo seria esse? E como nós podemos estar trazendo isso para a nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo hoje? No livro de Isaías, capítulo 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nesse momento, o povo de Deus estava recebendo consolo, que os seus pecados, as suas iniquidades haviam sido perdoadas por nosso Deus. E aí entra o preparo para receber a glória de Deus. Esse preparo, Nilza, ele requer, ainda hoje, falando nossos dias, a busca da reforma espiritual para receber o Espírito Santo, para receber a glória de Deus.
E naquele momento, o povo de Deus, ele precisava também buscar esse renovo. Quando, em civilizações, um povoado tinha notícia que iria receber o seu rei, alguém muito importante, a principal atitude era pensar no trajeto que o rei, que a pessoa iria fazer, e reformar, deixar, talvez, né, tampar alguns buracos, deixar a imagem, né, mais aprazível. E não foi diferente. Só que, nesse período que o povo estava vivendo, através do cativeiro babilônico, eles pensaram como nós teremos forças para preparar esse caminho. Mas em Isaías 40, nos diz que Deus é tão poderoso, grandioso, que ele não necessitava de ajudas, de esforços somente humanos, porque o nosso Deus, ele teria poder de chegar até mesmo em uma carruagem pelo ar e repleto de anjos. Trazendo para os nossos dias, entendemos, cremos que Cristo está às portas, está voltando. E hoje nos cabe preparar esse caminho. João Batista foi aquele que preparou. Antes da vinda do Messias, João Batista trouxe essa mensagem de arrependimento, de renovo, e o próprio Messias, tendo contato com João Batista, seguindo as orientações da profecia, da palavra de Deus, ele efetivou isso. Então, que possamos aprender, e que Isaías, capítulo 40, ele ainda é essencial para os nossos dias. Isso é uma mensagem, né, de reforma espiritual voltada não só para aquele povo de Judá, mas para nós também. Que nós possamos estar sempre em comunhão com Jesus, que nós possamos estar sempre buscando melhorar e nos assemelhar a Cristo. Emmanuel, Isaías 40 fala sobre a misericórdia e o poder de Deus, mas também ressalta que ele é criador. Por que é tão importante lembrar disso? É interessante constatar, Nilza e Heloísa, vocês que nos assistem, às vezes é difícil conciliar a ideia da misericórdia com a justiça. Eu acho que é um dos primeiros elementos que aponta Deus como um ser divino. Eu acho maravilhoso constatar as figuras que a Bíblia usa acerca de Deus. Ele é o leão de Judá, mas ele é o Cordeiro de Deus. Eu acho curioso como ele pode ser o Senhor dos exércitos, mas também é o bálsamo de Gileade. A Bíblia vai temperando algumas figuras e representações de Deus que parecem paradoxais, mas que ele sabe equilibrar muito bem e harmonizar de forma a alcançar e conceder o maior bem-estar à humanidade. E eu acho lindo constatar que, pela forma como ele se apresenta como o Criador de todas as coisas, ele é o paradigma e o padrão da bondade, o padrão da retidão. Nessa perspectiva, nós conseguimos vislumbrar algo de maravilhoso em Deus. E eu gosto dessa citação, que uma vez constatei nos seguintes termos, que a justiça sem misericórdia é tirania. A misericórdia sem justiça é tolerância ou complacência com delito. Mas Deus, sendo um ser ponderado, por meio da misericórdia ele expressa o seu interesse em salvar, e por meio do seu poder, que ele consegue harmonizar, ele efetua a sua obra salvífica de salvação. E eu acho que a tônica do capítulo 40 é justamente voltada a mostrar como o Deus que proclamou libertação, consolai, o capítulo começa falando consolai, consolai. Para efetivar essa consolação se vale do seu poder. Jesus justamente remover a opressão dos seus filhos que estavam em cativeiro por meio da mão forte de quem governa e controla a história do mundo.
E desta forma o Senhor harmoniza misericórdia, justiça, poder e mostra ser o Criador e sustentador da história. Ele preserva. E quando a gente vai em Salmos, Abacuque, a gente constata com muita clareza que o conforto de Asaf, de Abacuque, deu-se em razão da constatação de que o Senhor está no controle da história. Por isso Abacuque ficou em silêncio e por isso Asaf disse: o Senhor está em seu santo templo. Heloísa, o que essa noção de que Deus é o Criador tem a ver com a proteção que temos contra a idolatria? Porque é tão importante não sermos pegos nessa armadilha? O povo de Israel, eles estavam cativos de Babilônia. Imaginem nós, em outro local, em servidão a outro povo, a outra nação. O povo estava triste, desanimado, cansado do cativeiro. E Isaías, mais uma vez, ele vem trazendo uma lembrança que trouxe Deus para Jó, no período de aflição, também lembrando que o nosso Deus é criador, ele é poderoso e ele tem um amor incondicional por nós. Então, de forma forte, Isaías lembra, olha, o nosso Deus, ele tem poder para salvar, para resgatar, e ele cumpre aquilo que prometeu. Então, mais uma vez, a misericórdia, através das palavras, das Sagradas Escrituras, elas apontam para isso, que o nosso Deus, ele tem poder, e ele é especialista em milagre, em consolar e resgatar. Neste momento também, nós nos lembramos que Deus diz em Isaías que Deus não havia se esquecido de Israel. E hoje ele fala para nós, olha, eu sei que vocês estão em período de pandemia, muitos estão perdendo entes queridos, estão vivendo com ansiedade, sem saber do amanhã, mas olha, eu sou o Criador e eu tenho poder para te resgatar. Esse mesmo consolo se aplica a nós hoje. E de forma maravilhosa e até mesmo assombrosa, como Davi diz em Salmos, o Senhor tem provado que Ele tem cumprido sua promessa. Então, mais uma vez eu reforço que essa mensagem, esse consolo, que relata a misericórdia de Deus para o povo de Israel, ela é para nós hoje. Eu costumo lembrar sempre, Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso protetor e o nosso mantenedor. Que os nossos problemas, as nossas lutas, dificuldades, a situação, ela foge do poder, do controle do ser humano, mas das mãos de Deus não. Deus tem sempre o controle de nossa vida. Neste momento, eu peço ao Emanuel que ore conosco para terminarmos o nosso estudo da Bíblia. De onde você estiver, pode curvar a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Deus amado, agradecemos porque és soberano sobre as nações, agradecemos porque os salmos declaram que nós devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. O Senhor é exaltado sobre as nações, o Senhor é exaltado sobre a terra. E ainda prosseguindo, constatamos que a terra, o Senhor faz da terra escabelo dos teus pés. O Senhor é tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão disposto a se encontrar com a humanidade que se encarna para vir redimir os teus filhos. Agradecemos porque na grandeza de Deus encontramos o privilégio de sermos elevados ao teu santo ideal e por meio da tua misericórdia encontramos o consolo no fato de que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo Jesus, que foi vertido por cada um de nós. E nós agradecemos pela aliança que o Senhor deseja renovar conosco neste sábado. Visite
a cada pessoa que nos assiste, de onde quer que estejam, para que tenham um encontro íntimo e próximo contigo e saiam transformados desta programação que assistem. Em nome de Jesus, amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se
já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Eu ando ainda um pouco pensativo sobre um acontecimento recente. Na segunda-feira passada, estive transmitindo uma mensagem para um grupo de pessoas da igreja de Manaus e, por ser transmitido pelas mídias, havia pessoas de diversas regiões. Mas uma história me marcou muito. Sabemos como a pandemia tem afetado muito a região de Manaus e tantas outras regiões, mas em específico naquela localidade ouvi uma pequena história. Uma jovem que acabava de se tornar órfã pelo infortúnio desse contexto da pandemia, perdendo o seu pai e a sua mãe e dependendo da ajuda de uma ONG, a ADRA. Sendo assistida pela ADRA, ela teria encontrado em casa algumas doações que sua mãe, antes de falecer, tinha separado para pessoas em maior necessidade. Sabe o que é curioso? Aquela jovem não pensou na necessidade pessoal, em como ela se manteria, ela decidiu honrar o legado da sua mãe e o propósito para o qual aqueles bens tinham sido guardados. Ela pegou os bens e, sem titubear, levou os mantimentos para a doação. Curioso, uma pessoa que tinha pouco doou o que tinha sido destinado para aquele fim. Assim somos convidados, diante da nossa percepção da soberania de Deus, de que todas as coisas provêm das suas mãos. Tiago, capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Recebemos tudo do Senhor. Neste momento em que ofertamos e entregamos os nossos dízimos, temos o claro reconhecimento de que estamos devolvendo parte daquilo que o Senhor nos deu. Você poderá neste momento participar, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Logo abaixo, na nossa tela, na parte inferior direita, você pode encontrar referência das nossas contas bancárias. Você pode encontrar também referência ao aplicativo 7Me. Esse aplicativo pode ser usado também para transferir o valor, e aí fica ao seu critério depositar o dinheiro na conta bancária ou transferir o valor. Mas não se esqueça, o que pertence ao Senhor merece e precisa ser devolvido. Ele pede 10%. Mas como nós temos também o sustento das nossas causas missionárias sendo realizado pelos dízimos e ofertas, nós também temos os nossos templos sendo edificados por meio dessas ofertas. A nossa igreja em específico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Serra Verde, está com a reforma da sua fachada e precisa da sua contribuição. Nós contamos com a sua participação. Você pode discriminar na sua doação a parte que vai ser destinada para a construção. E se quiser também dizimar com seu envelope, poderá procurar os tesoureiros da igreja e fazer a entrega desse valor que pertence ao Senhor. Simplesmente não deixe de ser fiel. Seja fiel ao Senhor. E o Senhor fará muito mais do que já tem feito por você. Não é teologia da prosperidade, é teologia da fidelidade. Que Deus te abençoe.
satisfaço porque de ti me agrado expor, renunciar a mim, pois tudo que tenho ou deixo de ter vem de ti, de ti. Ao entregar em tuas mãos. Senhor, a maior entrega que podemos fazer é da nossa vida de forma exclusiva ao Senhor. Estamos neste momento simbólico, ofertando e dizimando, mas desejamos, acima de tudo, dar o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor cuide dele para nós. Sabemos que o Senhor tem planos muito mais elevados do que a qualidade de vida que temos experimentado nestes últimos dias. Mas ansiamos ainda que em momentos tormentosos, que o Senhor nos desperte para a necessidade de sermos fiéis e de exercermos fé, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor e de ofertarmos também para a causa, para a construção e edificação de templos e assim, por consequente, edificando também o nosso coração e o nosso caráter. Entregamos tudo em Tuas mãos para que o Senhor cuide dos nossos pertences e da nossa vida para nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse momento é um momento muito especial, um momento que nós falamos com o Senhor. E hoje nós temos uma programação especial que são os 10 dias. Estamos na programação dos 10 dias de jejum e oração e hoje nas 10 horas de jejum. E eu quero convidar você para que esteja realmente entregando essas horas que se passam ao Senhor com a sua família, que você possa estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos orar nesse momento especial pelos cônjuges, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa família, a sua família, você que nos acompanha aí de casa, que você possa estar com a sua família realmente se entregando ao Senhor. Feche seus olhos, nós aqui vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, por esse Teu santo sábado, ó Pai, mais esse sábado que o Senhor acrescentasse à nossa existência, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, ó Pai, pela nossa família, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos planos, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida, pelo cônjuge, ó Pai, que o Senhor trouxe à nossa vida, essa pessoa, Pai, tão especial, que hoje constitui a nossa família. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada lar, que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, na vida do casal, na sabedoria aos filhos, que o Senhor possa, ó Pai, cuidar de cada família desta igreja, de cada família que nos acompanha, ó Pai, de cada família desta terra, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o inimigo tem tentado contra as nossas famílias, mas que o Senhor possa, ó Pai, ser conosco, ó Pai, que possamos estar no centro da Tua vontade, buscando, ó Pai, a comunhão contigo, para que possamos, ó Pai, junto com o nosso cônjuge, estar entrando na Canaã celestial, Senhor. Nos abençoe, nos dê um sábado feliz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos no terceiro dia de mais uma jornada dos 10 dias de oração.
Creio que tem sido uma bênção para você de casa. Este ano, um ano atípico, mas que o Senhor nos permitiu estarmos unidos em família em um só propósito. Com a apostila Família, Fiéis até o Fim, que você tem em casa. Aliás, se você ainda não adquiriu o material impresso, você pode entrar em contato com a igreja, com os anciãos, que temos o seu aqui. Agora, se você preferir este material de forma digital, você pode entrar na página da internet Advente/10 dias de oração. Aqui abaixo tem esse endereço eletrônico, você pode copiar. Temos também a leitura do QR Code também nessa página, com várias informações, sugestões de como podemos continuar em família nesse período dos 10 dias de oração. Hoje, iniciamos em nossos lares, às 7 horas da manhã, um culto em família. Agora estamos de forma online na igreja, adorando o nosso Senhor, com momentos de oração. E gostaríamos de convidar a você para continuar meio-dia, reúna sua família no almoço gostoso que você planejou, ou no momento de jejum através de frutas. Clame ao Senhor, agradeça a Ele por sua família. Às 13 horas, agradeça a Deus novamente. Às 14 horas, reúna novamente com seus filhos e ore por sua família, em especial por seu casamento. Nós teremos também algumas sugestões de orações, de ações durante o decorrer desses dias. Lembre-se também, esses dias, ele foi preparado pelo Senhor para nós. É um dia que a nossa família receberá o poder do Santo Espírito Santo. Neste momento, gostaria de convidar você que está em casa a orar. Neste momento, nós iremos interceder por nossos filhos. Dedicaremos a Deus aqueles que o Senhor nos confiou. Então, reúna agora na sala, no quarto, onde você estiver neste momento. Vamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez estamos prostrados para te adorar, te louvar e intercedermos. Neste momento, ó Pai, clamo a Ti como mãe, representando, Senhor, todos os pais da nossa igreja, da nossa comunidade e de todos, Senhor, que decidiram dedicar esse dia, este momento a Ti. Sabemos, ó Pai, que o inimigo está ao nosso derredor com muitas ciladas. E não tem sido fácil nesses dias de isolamento social, mas agradecemos pelas heranças que o Senhor nos concedeu. Tome, Senhor, nossos filhos em Tuas mãos, que eles possam continuar crescendo em estatura e graça diante de Ti e dos homens também. Que nesses 10 dias de oração, ó Pai, nossa família possa estar sobre o altar. E não só nesses 10 dias, mas para a eternidade possamos estar contigo mais próximos. Aceite, Senhor, o nosso jejum, o nosso louvor, as nossas adorações a Ti. Tome nossos pequenos em Tuas mãos e até mesmo os nossos filhos, aqueles que já estão adultos, independentes, com suas famílias também. Mas muitas de nós, muitas mães e pais, colocam seus filhos neste momento em Tuas mãos. É o que te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Para o Senhor, morrer por Ele se preciso for. Esse é o propósito da nossa existência.
quando nós entendemos que pertencemos a Ele, que somos obras das suas mãos e que nosso propósito de vida é glorificá-lo em todas as coisas. Então vamos declarar a Ele que nos rendemos e que reconhecemos que tudo em nós e todas as coisas são por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Nele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. Só por ele, diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele. Tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele.
em nós, e a nossa vida só por Ele. Amém. Nós estamos numa jornada de oração e nossa busca, é lógico, nós precisamos de bênçãos materiais, mas a nossa principal busca deve ser ter nossa vida rendida ao Senhor, transformada por Ele, um coração conforme a sua vontade. Este é o principal objetivo da oração. E eu convido você agora a nós cantarmos juntos essa oração, pedindo ao Senhor que Ele opere em nós essa obra, de alinhar a nossa vontade com a dEle, de transformar a nossa desilusão em esperança, de nos fazer entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e pedir a Ele que desenvolva em nós cada vez mais fé, confiança e decisão em aceitar os seus propósitos para as nossas vidas. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, Feliz sábado.
a você que está nos assistindo, a você que está participando dessas 10 horas de jejum, das 10 horas de oração, desses 10 dias de oração em família. Eu creio que Deus tem bênçãos preparadas a serem derramadas para cada membro de nossa família. Já foi falado aqui o tema, né, desse ano, famílias fiéis até o fim. E esse é o nosso desejo, o nosso objetivo é sermos fiéis a Cristo e nos mantermos fiéis enquanto família até a volta dele. E a nossa mensagem de hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado que nós devemos ter com a nossa família, em estarmos preparados e preparando a nós, pais, os nossos filhos, todos aqueles que estão na nossa casa, para estar com Cristo no céu um dia. Antes de abrirmos a palavra, vamos, onde você está aí agora nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar, mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por tua companhia, por tua proteção. Obrigado por estar conosco durante essas horas que estamos de jejum, horas de entrega a Ti, ó Pai. Cada pessoa faz o jejum da sua forma, seja um jejum total, um jejum de frutas, um jejum parcial, não importa. O que o Senhor deseja é o nosso coração entregue a Ti, ó Pai. Então, por favor, e seja com cada família que está assistindo o culto neste momento, juntamente conosco, que eles sejam abençoados, que esse estudo dessa revista, nesses 10 dias, fortaleça a comunhão, a união familiar, e que não fique só nos 10 dias, ó Pai. E seja também com a mensagem que iremos transmitir agora, que eu não fale de mim mesma, mas sim inspirada pelo Teu Santo Espírito, para que a cada dia possamos conduzir nossas famílias no caminho aos céus. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje é o terceiro dia dos 10 dias de oração. E é o primeiro sábado desses 10 dias. Então, a nossa mensagem não poderia ser diferente. Não teria como não falar sobre família nesse momento. Durante esses 10 dias, a gente está aprendendo que nossa família deve ser fortalecida, né? Nós já começamos a estudar sobre isso. E deve ser fortalecida para poder ir para o céu. Há um pensamento que diz: a casa que construímos não é importante. O importante é a família que construímos dentro dela. Não importa se você mora numa casa grande ou numa casa pequena, se sua família é grande ou pequena, não importa o tamanho da sua casa. O importante é a família que está sendo construída dentro deste ambiente. E essa construção, ela deve ser pautada em uma estrutura emocional e espiritual. Não com preocupação em construções e melhorias. Todos nós queremos uma casa mais bonita, uma casa mais aconchegante. Isso é normal. Não é ruim querer isso. Mas devemos primeiramente nos preocupar com o crescimento emocional e espiritual de toda a nossa família. E como isso acontece? Como que se dá esse crescimento? Esse crescimento acontece com mais comunhão, relacionamento e oração. Na mensagem de hoje, nós vamos nos manter em 4 versos, na verdade. Em Mateus 7, abram a sua Bíblia aí para poder estar acompanhando. Mateus no capítulo 7, dos versos 24 ao 27. É um verso que é conhecido, né, uma história, uma comparação que Jesus faz, mas que é importante para os nossos dias de hoje e é sobre isso que nós vamos estudar. Verso 24 do capítulo 7 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Para Jesus, o que ele quis exemplificar aqui,
A edificação espiritual de nossa família depende de duas coisas. Nós vamos descobrir quais são essas duas coisas. Primeira coisa, depende do tipo de pais ou cônjuges que nós somos para a nossa família. Existem dois tipos de pais ou cônjuges, os prudentes e os insensatos. Então, vamos ver as diferenças entre os pais e cônjuges prudentes e os pais e cônjuges insensatos. E quais as consequências dessas atitudes. Primeira coisa, pais e cônjuges prudentes ordenam sua família de tal forma que Deus se torne a autoridade máxima, a Bíblia, o manual de instruções daquela casa, daquela família, e a oração, a arma mais poderosa naquele lar. Os pais e cônjuges que são insensatos, eles se preocupam mais com a formação intelectual do que a formação espiritual, preocupam mais com a aparência do que com a essência do que está sendo desenvolvida em sua família. No Lar Adventista, página 32, Ellen White diz o seguinte: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família, assim, dá prova que os pais foram bem-sucedidos em seguir as instruções de Deus, que os filhos os servirão na igreja. Ou seja, nós devemos ser pais e cônjuges prudentes, em que Deus é a autoridade máxima na nossa família, a Bíblia é o nosso manual de instruções e a oração é a nossa arma mais poderosa para vencer qualquer dificuldade que tivermos. Segunda diferença, pais e cônjuges prudentes reconhecem a sua família como uma oficina. O que isso significa? É um lugar onde cada um trabalha pelo bem de todos e todos trabalham pelo bem de cada um. Pais e cônjuges insensatos transferem responsabilidades. Responsabilidades que são dos pais são transferidas para os filhos ou vice-versa. E não funciona assim. No Lar Adventista ainda, Ellen White, nas páginas 212 e páginas 232, ela fala um pouquinho sobre como o pai prudente e como a mãe prudente deve ser em seu lar. Prestem atenção. O pai representa o legislador divino em sua família. É o colaborador de Deus, provendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios. O pai é o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. A mãe prudente, a mãe é a rainha do lar e seus filhos são os súditos. Deve governar a casa sabiamente na dignidade da sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra, lei. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. É assim que devem ser os pais prudentes com relação aos seus filhos e os cônjuges prudentes em seus lares. Terceira diferença. Pais e cônjuges prudentes se preocupam com o desenvolvimento físico, moral e espiritual da sua família, enquanto os pais insensatos terceirizam esse tipo de crescimento, terceirizam essa responsabilidade do crescimento físico, moral e espiritual da sua família. O poeta britânico Samuel Taylor, ele conta que ele teve uma conversa com um homem que acreditava que as crianças não deviam ser direcionadas por seus pais, que elas não deviam receber nenhum tipo de instrução dos seus pais, principalmente com questão religiosa, que as crianças deviam crescer à vontade, livremente, e depois decidirem os seus caminhos. O que Samuel Taylor fez com esse homem? Ele o chamou para ir até a sua casa para conhecer o seu jardim. Qual a surpresa desse homem quando ele chegou lá e o jardim só tinha ervas daninhas,
O homem vira para Samuel e fala: mas aqui e você fala que isso é um jardim? Eu só vejo ervas daninhas, mato. Samuel Taylor virou para esse homem e falou: sabe o que aconteceu com o meu jardim? Eu deixei que o meu jardim tivesse liberdade para crescer. Eu não o podei, eu não cuidei, eu estava dando oportunidade para que ele experimentasse a sua própria vontade. Agora imagine isso na vida de nossos filhos, na vida da nossa família. Os filhos devem ser guiados, devem ser direcionados. O crescimento deve ser físico, mental e espiritual. É um tripé. Se um desses pés não tem o crescimento adequado, a família não vai ficar em pé. Ela não tem como se sustentar. Então, pensemos nisso. Nós não podemos, enquanto pais, sermos omissos em disciplinar os nossos filhos, porque futuramente só iremos colher no jardim da vida dos filhos ervas daninhas. Vamos refletir sobre isso. O que nós queremos colher no jardim dos nossos filhos, no jardim da nossa família? Nós queremos colher belas flores, bem cuidadas, ou queremos colher matos e ervas daninhas? Vamos pensar nisso. O segundo ponto que para Jesus é importante para os pais e cônjuges edificarem sua casa, sua família sobre a rocha, é depender sobre qual fundamento ela está sendo edificada. Nós vimos que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela resistiu às tempestades, aos ventos, a tudo o que aconteceu. A casa que foi edificada sobre a areia, ela não resistiu aos problemas, aos ventos, às tempestades. E sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa família? Sobre qual fundamento o nosso lar está sendo edificado? Mas vocês podem estar perguntando: Flávia, tá, Jesus fala que devemos edificar sobre a rocha. Mas como nós vamos edificar a nossa família sobre a rocha? Qual a maneira prática de nós podermos agir e edificar a nossa família sobre a rocha? Primeira coisa, priorizar a comunhão em família. Isso é essencial. Nós devemos priorizar a comunhão em família. No livro Recebereis Poder, página 138, diz o seguinte: em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações, pedindo sua bênção e orientação. O Senhor do céu passará por alto tais lares sem deixar ali alguma bênção? Não, em absoluto. Anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé. Eles levam as petições àquele que ministra no santuário em prol do seu povo e apresenta seus méritos em favor dele. A oração genuína se apega à onipotência e concede vitória aos seres humanos. A família, para ser edificada sobre a rocha, deve priorizar o momento de comunhão e oração em família. Segundo aspecto, para edificar a nossa família sobre a rocha, devemos tornar o nosso lar uma pequena igreja. As crianças aprendem a se comportar na igreja quando elas aprendem a se comportar em casa durante esses momentos de comunhão. Cada família é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração destes trabalhar para a salvação dos seus filhos. Quando o pai e a mãe, como sacerdotes e professores da família, assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, exerce-á no lar boa influência. Essa orientação Ellen White nos deu no livro Orientação da Criança, página 549. O nosso lar deve se tornar uma pequena igreja. Terceiro aspecto, devemos levar os nossos filhos, a nossa família, a participar dos cultos regulares na nossa igreja. Nós sabemos que estamos num momento em que os cultos estão sendo transmitidos online, como em nossa igreja mesmo,
E aquelas igrejas que estão abertas estão com um número reduzido de pessoas. Isso tudo é uma questão de cuidado com a nossa saúde e a saúde do outro. Mas isso não impede de, no momento em que você, pai, você, mãe, está assistindo um culto online, chamar os seus filhos para sentar ali com você na sala ou no quarto, para estarem assistindo juntos, para estarem compartilhando desse momento do culto. Mesmo que não seja na igreja. Você está assistindo na sua casa agora, a sua família deveria estar perto de você. Se ela não está, chame. Chame para assistir, para poder compartilhar desse momento de adoração a Deus. Os pais e as mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam aos cultos. E devem pôr em vigor essa regra pelo seu próprio exemplo. Se os pais não vão à igreja, como que a gente pode cobrar das nossas crianças? Então, as crianças seguem o exemplo que os pais dão. Quarto ponto, relacionado ao exemplo. Os pais devem ser exemplos para os filhos na conduta moral e espiritual. O livro Desejado de Todas as Nações, página 515, traz a seguinte citação. De fato, as crianças são as pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições aprendidas. Os pequeninos podem ser cristãos, tendo uma experiência em harmonia em seus anos. Precisam ser educados nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem um caráter segundo a semelhança de Cristo. E quinto ponto, para edificarmos a nossa família sobre a rocha. Sendo fiéis na guarda do sábado. Testemunhos Seletos, volume 1, página 290, Ellen White diz o seguinte: ao começar o sábado, devemos vigiar nós mesmos, nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, aproveitando para nosso próprio uso aquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Não devemos fazer, nem permitir que nossos filhos façam qualquer espécie de trabalho pessoal que constitua nosso meio de vida, ou qualquer coisa que poderia ter sido feita durante os 6 dias de trabalho. A sexta-feira é o dia da preparação. O tempo pode ser, então, dedicado aos necessários preparativos para o sábado, pensar e falar sobre isso. Coisa alguma que possa, aos olhos do céu, ser considerada transgressão do santo sábado, deve ser deixada por dizer ou fazer no sábado. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar nos temas santos. São conselhos sábios, são conselhos que precisamos desenvolver em nossa vida, desenvolver em nosso lar. E relembrando, quem edifica sua família sobre a rocha, tem Deus como autoridade máxima, a Bíblia como manual de instrução e a oração como a arma mais preciosa e mais poderosa. Quem edifica sua família sobre a rocha vai gastar mais. Vai gastar mais tempo, vai gastar mais investimento com os filhos, vai depender de organizar a sua agenda, organizar a sua rotina. Mas a durabilidade dessa casa e dessa família é eterna. Assim como aquela casa que Jesus exemplificou, que foi construída sobre a rocha e não foi destruída, a família que é edificada sobre a rocha, ela não será destruída, ela terá uma durabilidade eterna. Já aquele que quer edificar a sua casa sobre a areia, ele vai gastar menos. Vai gastar menos tempo, vai ter menos responsabilidade, mas essa durabilidade será curta. Vindo o primeiro problema, a casa já é derrubada. Nós vimos o exemplo que Jesus deu. Nos primeiros ventos, nas tempestades mais fortes, aquela casa não resiste. Que nós possamos sempre pensar
em edificar a nossa casa e a nossa família sobre a rocha que é Jesus. Nós devemos parar um tempo para restaurarmos a nossa família. Nós devemos ter tempo para orarmos uns pelos outros, orar por nós mesmos, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais, pela nossa família de uma forma geral. Nós já passamos por vários lugares. A nossa igreja, por exemplo, está em reforma. Nós passamos e vemos isso na rua, obras do governo, em que às vezes tem uma plaquinha lá, desculpe o transtorno, estamos em obras. Todos nós já vimos isso. Nós já vivemos isso. Aí depois de um tempo, depois de algumas semanas, a gente passa por aquele mesmo lugar e vê o resultado daquela obra. A gente pensa, valeu a pena. O lugar ficou mais bonito, ficou mais aconchegante. E para a nossa família? Será que não é tempo de colocarmos algumas plaquinhas nas avenidas da nossa família dizendo, desculpe o transtorno, estamos em obras? Estamos reconstruindo, estamos reestruturando, estamos deixando que Deus restaure a nossa família? Estamos, a partir desse momento, orando uns pelos outros, estamos vivendo a promessa de Deus em nossos lares. Se nós quisermos ter a nossa família edificada sobre a rocha, não tenhamos medo de entregar essa obra ao Espírito Santo. Ele irá nos ajudar nesse processo. Nenhuma obra de construção ou reconstrução é uma tarefa fácil, mas com certeza ela é compensadora. Nunca se esqueçam uma frase. Pode esquecer algumas coisas que eu falei aqui na nossa mensagem. Mas não esqueça disso. Nenhum sucesso em nossa vida compensa o fracasso da família. Entreguemos as nossas vidas, a nossa família a Deus. Deixemos que o Espírito Santo faça a obra para que a nossa casa seja construída sobre a rocha e que ela se mantenha firme. Oremos uns pelos outros, intercedamos por nossa família. O Tiago e a Renata irão cantar agora. E a música que eles irão cantar, encerrando a nossa mensagem, é justamente sobre isso. Tem alguém orando, alguém ora por nós. E essa oração nos anima, nos eleva dos nossos cansaços. Que Deus possa estar sempre nos abençoando. Porque eu não caí. De onde a força vem pra mim? Joelhos dobrados, quando nem posso mais voltar. Sinto que alguém está Deus, tua mão me sustém. Aqui, não sei onde nem quem estão orando por mim. Às vezes, sozinho, eu choro, vai
baixinho, quando nem posso caminhar. Mas de repente estou a andar. Deus, tua mão me sustém, sinto anjos aqui, não sei onde nem quem estão orando por mim. E se o mal me alcançar, e se a dor me assaltar, só me deixe sentir que alguém ora por mim. É sempre bom termos essa certeza de que tem alguém orando por nós. Por isso a oração entre a família é muito importante. Os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais, um intercedendo pelo outro. Assim, a família vai sendo a cada dia sendo firmada na rocha que é Jesus. Antes de orarmos, só um lembrete. Hoje, às 16 horas, haverá uma live no canal Adventistas Uai, sendo planejada e programada pelo Ministério das Mulheres. Então, não percam, às 16 horas de hoje, no canal no YouTube Adventistas Uai, uma live dando continuidade aos nossos momentos das 10 horas de jejum e oração de hoje. Oremos nesse momento. Santo e amado Pai, muito obrigado por teu cuidado e proteção. Nos ajude, ó Pai, enquanto pais, enquanto cônjuges, enquanto filhos, a mantermos a nossa família edificada sobre a rocha. Que o nosso lar realmente seja uma igreja aqui na terra. Que nós tenhamos momentos de comunhão, de adoração entre família, ó Pai. Que oremos uns pelos outros, que intercedamos por nossa família, para que a cada dia possamos estar fortalecidos, edificados e prontos para um dia estar contigo nos céus, ó Pai. Não deixe que nenhum objetivo neste mundo, nenhum sucesso, nada que almejemos, seja conquistado com base no fracasso da nossa família, ó Pai. Que os nossos sucessos, as nossas conquistas, venham acompanhadas do sucesso e da conquista da nossa família. Que o Teu Espírito Santo venha atuar em cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo realmente faça com que sejamos famílias fiéis até o fim, ó Pai. E seja conosco no restante deste sábado, no restante dessas horas de jejum e oração. E seja conosco no restante desses dias de oração, que ainda irão até o dia 27. E que não fique só nesses 10 dias. Que ao aprendermos mais, a dedicarmos mais tempo para a comunhão em família, isso se torne um hábito em nossos lares, ó Pai. Nos abençoe, abençoe a cada um que está assistindo o culto conosco neste momento. Que esse lar também possa ser transformado pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos e desde já agradecemos, não porque nós merecemos, mas nós confiamos nos méritos do sangue que Teu Filho amado derramou em nosso lugar. Amém.